Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para me apresentar para vocês. Já tem um tempinho que eu abri aqui este perfil e eu venho agora me apresentar para quem ainda não me conhece. Bom, eu sou Andressa e eu dei início a esse canal depois de um longo tempo meditando. Na verdade, já tem pelo menos uns 10 anos que eu venho amadurecendo essa ideia. E resolvi, então, colocar em prática esse trabalho, esse projeto, né? Bom, eu vou explicar um pouquinho a ideia desse projeto, por que ele surgiu. Eu já fui cristã, já fui evangélica, né? E a minha vida espiritual, vamos dizer assim, o meu caminho espiritual, ele começou antes mesmo de eu nascer. Por quê? Porque toda a família, tanto por parte do meu pai, quanto por parte da minha mãe, eles são todos evangélicos, né? São todos cristãos. Então, quando eu nasci, eu já nasci no meio cristão, né? Com esse aparato cristão. E quando eu era criança, eu ia à igreja com a minha avó. Por parte de mãe, eu ia para a igreja batista. E com os meus avós e os meus tios, por parte do meu pai, eu ia para a igreja presbiteriana. Em um determinado tempo da minha vida, por volta de uns 10 anos, algumas amiguinhas, né, do bairro onde eu morava, e naquela época, não sei se vocês vão lembrar, quem é da minha época, né, anos 80, por aí, a gente brincava muito na rua, né? A gente tinha muitos coleguinhas, a gente passava o dia brincando na rua. Então, os coleguinhas, principalmente as meninas, né, a gente chegou numa idade de participar como é que fala? Da catequese, do catequismo, eu não me lembro como que fala, né? Então, fui todo domingo para a escolinha na igreja, né, para participar do catecismo, do catequismo, eu não me corrijam. E no primeiro dia de aula que a gente teve, a professora que estava, né, ensinando pra gente, ela passou uma lição de casa. E a lição de casa que ela passou foi pra gente copiar os 10 mandamentos no caderninho, né? Pra gente levar no próximo domingo, na próxima aula. Eu não tinha uma Bíblia até então, né? Então eu cheguei em casa naquele dia toda empolgada. Pedi pro meu pai a Bíblia dele. Inclusive eu tenho essa Bíblia até hoje. Isso já faz 38 anos. Acho que hein? 38 anos. Eu ainda tenho a Bíblia do meu pai. Comprei um caderninho e fui ler os 10 mandamentos pra copiar no caderninho. E eu escrevi, né? Comecei lá. Assim diz o Senhor vosso Deus. Quando eu cheguei no mandamento que fala, não farás para ti imagens de escultura, né? Eu parei o que eu estava escrevendo e eu chamei o meu pai, chamei minha mãe e falei, por que tá escrito aqui? Não farás para ti imagens de escultura. E lá na igreja tá cheio de imagens. O meu pai não soube responder, a minha mãe também não soube responder.
E a minha mãe falou, você pergunta para sua professora lá da escola, né, da escola bíblica lá. No domingo seguinte, e eu fiquei, né, encucada com aquilo. No domingo seguinte, eu perguntei, né, fui para a escola bíblica lá, eu não lembro mais como é que é o nome que se dá. E eu perguntei para ela, por que que tá escrito aqui na Bíblia que não é para fazer imagens, mas tem um monte de imagens na igreja? Ela ficou muito brava comigo e ela disse assim, são coisas que eu não esqueço, sabe? Ela disse assim, você não tem que questionar. E eu fiquei meio frustrada com aquilo, né? Eu fiquei frustrada. Você não tem que questionar. E aí, continuei por algum tempo ainda, indo na igreja, com um monte de perguntas na minha cabeça que eu não podia fazer. Eu não podia perguntar. Eu não podia perguntar para meu pai e para minha mãe porque eles não sabiam responder. Não podia perguntar na igreja porque não pode questionar. Não podia questionar, né? E eu cheia de dúvidas. Eu tinha 10 anos, cheia de dúvidas e eu não tinha resposta. Então eu comecei a perguntar para as outras pessoas, mas também ninguém sabia responder. Em algum determinado momento, eu acho que eu já estava com 11 anos, eu saí dali da igreja porque não fazia sentido para mim naquele momento, assim, participar de algo que eu não sabia o porquê das coisas, né? Por que que tem imagens se a Bíblia fala que não pode ter imagens? Por que que faz isso se não faz isso? Por que que tem que fazer assim e não pode fazer assado? Eu não podia perguntar. E essas dúvidas, elas permeavam demais a minha cabeça. Então, saí, né? Por volta de uns 11 anos, eu tinha outras amiguinhas também ali, né, no bairro onde eu morava, que frequentavam uma outra igreja e eu fui. Então, eu fui na Batista, eu fui na Assembleia e do mesmo jeito, né? Eu fui com algumas amigas minhas, inclusive uma dessas minhas amigas também se chamava Andressa, e eu fui na Assembleia. E lá era cabelão, saião, e eu não tinha cabelão, não tinha saião para vestir. E eu perguntava por quê? Por que que tem que ter cabelão? Por que que tem que andar de saião? E ninguém sabia me responder. Até que em algum momento, ainda ali já com 11 anos, eu fui para a Igreja Cristã Maranata. Gostei, era um culto rápido de uma meia hora, gostei muito dos hinos, gostei muito mesmo, muito. E eu fiquei ali. Em algum momento, mais pra frente, teve um encontro de adolescentes. Havia um encontro, né? Ia ter um encontro de adolescentes. E eu era uma adolescente que eu ia pra igreja de calça comprida. Eu não tinha essa coisa, né? Nossa, tem que ir de cabelão, tem que ir de saia, tem que ir de aquilo, tem que ir de aquilo outro. Porque até então, pra mim, era isso. Eu não... Qual o sentido de modificar a minha roupa pra eu ir na igreja pra ouvir falar de Deus, né? E a pessoa que estava ali fazendo a programação desse encontro dos adolescentes, dos pré-adolescentes, né? Ela me chamou num canto e num tom áspero que eu saí chorando de lá. Ela falou: quem veste calça né? Você
é uma serva de Deus, você não pode vestir calça, você não vai poder participar do encontro se você for de calça. Você vai ter que ir de saia. Aquilo me doeu, é muito, né? Porque na minha cabeça não tinha lógica, não tinha sentido. Como assim uma menina de 11 anos que veste uma calça comprida é uma P, né? Pra vocês entenderem. Como assim? Aquilo me chateou muito. Mas, como eu havia gostado daquela igreja, eu fiquei. E os anos foram se passando, eu fiquei ali na Igreja Cristã Maranata, fui seguindo a minha vida ali. E num determinado outro momento da minha vida, já por volta de acho que uns 15 ou 16 anos por aí, eu ousei perguntar para um diácono da igreja onde que estava escrito na Bíblia que a mulher ela tinha que ir para a igreja de saia, né? Porque você vê, né? Desde lá isso ficou na minha cabeça. E ele disse a mesma coisa para mim. Ele disse assim: não tem que questionar, você só tem que obedecer. Aquilo eu fiquei assim, mas como assim? Não pode questionar, né? E a Igreja Cristã Maranata, para quem conhece, e para quem não conhece vai saber, eles têm muita essa coisa da revelação, da visão, o Espírito Santo tá falando, né? E tinha muitas revelações sobre mim, e eu questionava, porque não fazia um mínimo de sentido, né? E não tinha resposta, não pode questionar, né? A gente só tem que obedecer, não pode questionar. Até que, por um ato pecaminosíssimo, né? Enfim, eu fui expulsa da igreja. Fui expulsa. E nesse período, eu já estava com... eu acho que foi com 16 anos mesmo, né? Eu fui expulsa da igreja e ali fiquei vagando de igreja em igreja, porque já que eu tinha sido expulsa daquela igreja, eu não podia entrar naquela igreja, não, porque eu era pecadora. Gente, eu era muito pecadora. E sou, né? A minha linha acabou. Já volto. Voltei. Então eu fui expulsa e dali eu frequentei várias outras igrejas, porque não dava para eu ficar, né? Eu já estava acostumada a frequentar a igreja e eu não queria ficar sem, né? Frequentar. E então conheci várias outras igrejas, várias. Vocês não têm ideia de quantas igrejas eu conheci para poder encontrar alguma igreja que fizesse sentido para mim, né? Até que não me lembro mais com quantos anos eu estava. Eu fui para a faculdade de teologia e ali eu conheci o professor de Novo Testamento, né? Que ele era o pastor da igreja Assembleia de Deus, e era uma assembleia menos tradicional, né? Ela não era a assembleia tradicional. E lá a gente podia questionar, a gente podia fazer perguntas. Aquilo foi sensacional para mim, né? Não tinha essa coisa de mulher tem que só ir de saia, né? Não tem essas coisas de usos e costumes,
essas, enfim, esses pesos, né, farisaicos. E eu gostei muito, muito mesmo de ficar ali. Eu me encontrei naquele lugar, uma igreja maravilhosa, até que, quando eu me casei, eu vivia no Espírito Santo, né, em Vila Velha, no Espírito Santo, olha só, gente. E eu me casei, eu vim morar em São Paulo. Então, quando eu vim para São Paulo, eu fui para a igreja do meu marido, que era o quê? Presbiteriana. E, mais uma vez, não podia questionar, não podia fazer pergunta. Sempre na escola dominical, que o pastor ensinava sobre as doutrinas, né, da igreja, os dogmas, eu questionava, né? Porque a presbiteriana crê na predestinação. Então, eu questionava, mas isso e aquilo? E aquilo outro, e esse? E eu não podia questionar. Eu já estava também em ponto de ser expulsa da igreja, de tanto fazer pergunta. Aí, gente, o que aconteceu? Eu engravidei, né? Eu engravidei de gêmeos. Eu sentia que toda essa minha vida dentro de igreja não fazia o menor sentido. Eu sentia que sabe quando você tá empurrando uma coisa com a barriga, assim, que você sente aquele peso, que não é prazeroso, que não te traz alegria, que não te traz respostas, que não te preenche. Eu passei toda a minha vida dentro de igreja sem encontrar respostas, né? E ao longo, né, também desses anos, eu buscava as respostas sozinha. Eu sou autodidata, eu tenho mais facilidade em estudar sozinha do que estudar em grupos ou, né, ou outra pessoa me ensinar. Então, eu comprei muitos livros, pesquisei muito. Eu já tinha computador, né? Já tinha internet naquela época, em 2000 e alguma coisa. E então eu comecei a estudar sozinha. Comecei a buscar as respostas para todas as perguntas que eu tinha e que ninguém me respondia, porque eu não podia questionar. Então, eu fui descobrindo muitas coisas. Fui entendendo muitas coisas, né? E, por fim, eu saí da presbiteriana. Antes de eu chegar nesse lugar em que eu estou hoje, eu ainda dei mais algumas chances para mim, né? Para encontrar alguma denominação em que fosse pelo menos parecida com a assembleia que eu havia participado. Então, eu fui conhecer a metodista, eu conheci várias outras igrejas, eu fui na Renascer, fui na Universal. Aí, por fim, a gente encontrou uma igreja chamada Bíblica da Paz, que eu gostei muito também. Gostei muito mesmo. E aí, eu sempre tive muita sensibilidade espiritual e sempre tive a gente fala intuição, né? Intuição, sensibilidade, mediunidade, dons espirituais, não importa a nomenclatura que a gente dê, eu sempre tive um acesso muito profundo, assim, com esse campo espiritual, né? Então, eu sempre
eu era sempre orientada espiritualmente, eu não sei explicar para vocês de que maneira exatamente, mas eu sabia das coisas, né? E em um determinado tempo ali, eu sabia que a igreja em que eu estava iria fechar, que tinha alguma coisa ali que não estava legal. E quando foi, então, em dezembro de 2007, eu saí, né? Eu e meu marido, né? Nossa família saiu. E de fato, aconteceu mesmo o que eu havia visto, né? Previsto, ou sentido, ou intuído. A igreja fechou. E nesse tempo que a igreja fechou, quando foi em 2008, em março de 2008, eu conheci o judaísmo messiânico, né? Me encantei, me apaixonei. Fui lá, fui eu pro judaísmo messiânico. Sempre em busca, né? A minha vida toda, sempre em busca de um lugar coerente com as escrituras, né? E vejam só, a gente encontrou, né, um amigo do meu marido. Ele era um rabino. E o meu marido e umas outras pessoas, nós criamos um conselho, digamos assim, sei lá, que palavra que a gente pode dar? Um grupo, assim, miúdo, para a gente estudar a fundo, né? Então a gente começou e foi um pontapé na minha vida, assim, sensacional, porque ali os meus olhos se abriram. Então a gente estudou muito profundamente, né? A gente estudava, pegava o hebraico, pegava o aramaico, pegava o grego, a gente pegava livros históricos, a gente pegava autores renomados dentro do assunto, mas a gente... E nesse período, gente, eu tive uma crise existencial, né, espiritual muito grande. Eu tive uma vontade enorme de... Porque tudo aquilo que eu havia aprendido lá atrás se desmoronou, né? Se desfez. Então eu me senti sem chão. O Deus que eu conhecia, que era o Deus da religião, o Cristo da religião, ele deixou de existir, morreu para mim. E começou, então, coisas novas a virem, né? Mas esse período, ele demorou um pouco mais de um ano, que eu tive uma depressão muito profunda. Eu não quis mais saber de estudar, eu não quis mais saber de Deus. Eu fiquei tão enlouquecida de tanto que eu estudei e de tantas coisas que eu descobri, que eu sentia que se eu continuasse estudando mais, eu ia ficar louca mesmo. Eu tava já perdendo todo o meu juízo, porque, né, foram muitas coisas. Só que, mais pra frente, por volta de 2012, eu voltei novamente a estudar. Passou, né, essa fase em que eu fiquei na noite escura da alma, né? Essa fase passou e eu voltei a estudar e aí descobri mais coisas. E o negócio foi ficando cada vez mais assustador. Então eu fui descobrindo mais coisas e quando foi então em dezembro de 2012, eu também abri mão do judaísmo. E eu volto já já para continuar a história aqui com vocês. Espera aí.
Então, naquele ano de 2012, eu saí, então, né, abri mão ali do judaísmo e dei uma pausa na minha busca espiritual, né, porque eu já estava ficando enlouquecida já. Dei uma pausa, fui fazer uns cursos, fui estudar outras coisas. Nesse período eu fiz a minha formação em psicanálise, na abordagem junguiana, né? E o estudo da psicanálise, na verdade, não é a psicanálise, né? Porque psicanálise é de Freud, é psicologia profunda. Que o trabalho do Jung, ele chamou de psicologia profunda, né? Ou psicologia do inconsciente. E o estudo da psicologia profunda de Jung me abriu assim a mente de uma maneira que eu nunca imaginei que a minha mente pudesse chegar em algum lugar a mais, né? E continuando então a minha busca espiritual, eu descobri o sagrado feminino. Vamos lá. Vamos entender o que é o sagrado feminino, vamos, né, trilhar esse caminho de reconstrução desse feminino, enfim, né? E eu fui pelo caminho do sagrado, né? Buscando aí mais conhecimento, encontrei mais coisas, descobri mais coisas, questionei mais outras milhões de outras coisas. E por fim, eu entendi, né? Ah, esse meu tapete tá ficando embabadado, hein? Não tá legal. Por fim, eu descobri que não é religião, não é sistema, não é doutrina, não é dogma, não é o que o pastor ensina, não é o que fulano ensina. O que nos conecta com a fonte, com a origem de todas as coisas, com Deus, com a deusa, com o Criador, Criadora. Nomenclatura não define a origem de tudo. Não existe palavras humanas para a gente definir o que é esta origem, né? Alguns vão chamar de Deus porque é essa capacidade de entendimento que a pessoa tem. Outros chamam de deusa, outros chamam de da grande alma, grande espírito, mas tem um ponto que eu considero muito importante, que é quando Deus, ou a deusa, o Criador, ele fala para Moisés, né? Que Moisés pergunta, quando eu for falar com o faraó, o que eu vou falar para ele? Quem foi que me enviou? E aí Deus fala assim, eu sou. Gente, eu sou. Então, para me conectar com aquilo que é, eu não preciso de religião. Não precisa de doutrinas, não precisa de dogmas. A gente só precisa, né, estar naquilo que é, para que nós também possamos ser. Pegou? Porque se este algo que criou todas as coisas é, então ele é. Ele, ela, tudo, nada, pouco, muito, profundo, raso, alto, baixo. Ele é
tudo que é. Este eu sou, né, é tudo o que é e tudo o que ainda nem existe. Tudo aquilo que ainda vai existir. Percebe como que esta força, este eu sou, ele é muito maior do que qualquer pensamento humano, que qualquer entendimento humano, né? A nossa capacidade cognitiva, intelectual, ela é muito, muito, muito pequena, muito limitada. A gente não consegue dimensionar a grandeza deste eu sou, né? Quase não, né? É impossível a gente conseguir dimensionar, porque a nossa mente, ela é muito pequena. A capacidade de intelecto, né? A nossa capacidade de compreensão, a nossa inteligência, ela é limitada, né? Se a gente pega a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa que tem o maior QI do mundo, ainda assim, esta pessoa não consegue alcançar a grandeza que é, né? Não a grandeza no sentido de tamanho, mas a grandeza no sentido de potência, né? De potencial, de criatividade, que é eu sou, né? Então, quando a gente diminui essa potência do eu sou para caber na nossa consciência, é aí que a gente cria sistemas, a gente cria dogmas, a gente cria doutrinas. Por quê? Porque a gente precisa, a gente precisa de algo que seja compatível com a nossa capacidade intelectual. É por isso que a gente diminui essa grandeza, né? E tem uma parte interessante também na Bíblia que diz, né, que ninguém poderia ver a Deus e ficar vivo. Por quê? Porque, em que sentido isso, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. E quando eu era criança mesmo, né, eu tinha lá meus 10 anos, me lembro perfeitamente. Eu estava deitada no colo da minha mãe e eu perguntei, mãe, de onde que Deus veio? Quem criou Deus? E para onde a gente vai? Eu me lembro que eu comecei a pensar nisso, né? E nessa pergunta, tentar ir lá atrás, quem criou Deus? Eu senti que eu estava entrando numa escuridão muito grande, que eu ia enlouquecer. E eu lembro que a minha mãe falou assim, não fica pensando nessas coisas porque isso enlouquece. Eu entendo essa fala da minha mãe, né? Se a gente ficar pensando de onde Deus veio, ainda que a gente pense, por exemplo, vai no Big Bang, né? Uma energia que se expandiu. Mas e antes? Se a gente começa a pensar nisso, dá aquela sensação que a gente vai enlouquecer, que a gente não aguenta, tá? Então pensa, se eu quero saber quem é este eu sou na sua plenitude, a nossa capacidade intelectual não aguenta, a gente enlouquece, a gente cai na loucura, né? Porque vai muito, muito, muito além do que a nossa capacidade consegue suportar. A gente não consegue suportar a grandeza, né? Toda essa grandeza. Não dá para suportar. Então, o que a gente faz? A gente pega esse todo, esse eu sou, essa grandeza, a gente cria narrativas para conceituar esse Deus, esse Criador, com a nossa capacidade intelectual, né? Com a nossa limitação. E é aí que surgem os problemas teológicos, né? Os problemas doutrinários, porque cada um vai entender de acordo com a sua própria capacidade.
Então, uns, né, quando diminui essa grandeza para caber dentro da sua consciência, ele interpreta aquilo, ele vai visualizar, vai entender aquilo com a própria capacidade, e ele vai dizer, olha, Deus é isso. Não, Deus é isso. Não, olha, eu acho que Deus é isso. Olha, Deus quer que faça assim. E o outro vai dizer, não, ele não quer que faça isso, ele quer que faça aquilo. A confusão hoje, teológica que existe, ela se dá justamente por isso. Porque o ser humano, ele quer medir Deus pela tua própria capacidade. E não dá. Porque a nossa consciência é muito pequena. A nossa capacidade é pequena para entender o todo, a grandeza, né? Eu tenho certeza que você alguma vez já se perguntou de onde veio Deus. Se você não se perguntou, faça isso agora. Se pergunte, quem criou Deus? De onde ele veio? Ah, mas tá, Deus é eterno. Mas para um pouco. Pergunta. Reflete. De onde veio Deus? Mas não vai muito longe, tá? Quando você perceber que já tá dando um nó na sua cabeça, você para de pensar. Se distrai, faça outra coisa e para de pensar. Eu quero que você perceba que a sua mente, ela só consegue ir até um ponto. A partir dali, você sente que você vai enlouquecer se você continuar pensando naquilo. Por quê? Porque a partir daquele ponto, existe algo que a gente não consegue acessar. Existe, né, grandiosidades que não estão dentro da nossa capacidade humana de entender. Então, como que um ser humano pode dizer que conhece Deus? Como que um ser humano pode dizer que sabe qual é a vontade de Deus? Se nossa capacidade de consciência, a gente não consegue saber nem quem nós somos, nem o que nós desejamos e queremos, como que eu posso dizer o que Deus quer? Se eu não consigo ir além, né? E pensando nisso, é que eu concluí. E hoje faz muito sentido para mim quando Jesus diz para a mulher samaritana: não é neste monte, nem em Jerusalém que vocês irão adorar. É em espírito e em verdade. O que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? É você entender que esse todo, ele não tem uma religião, porque é grandioso, né? O todo, a origem de tudo, essa grandiosidade que a gente não consegue alcançar, ele ultrapassa barreiras de religiões, né? Ele não habita em templos de pedra, templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque é impossível essa grandiosidade caber dentro de uma casinha. Se essa grandiosidade não, né, ela não cabe, todo o conhecimento dessa grandiosidade não cabe na nossa psique, não cabe na nossa consciência, né? Então, onde que essa grandiosidade pode habitar? Né? Então, como que a gente pode adorar a Deus? Em espírito e em verdade? Por que em espírito e em verdade? Por que Jesus disse isso? Por que em espírito e em verdade? O que nos conecta com essa fonte? Quero que vocês reflitam. O que tem, vamos dizer assim, em comum entre nós humanos e a origem de tudo? Você consegue pensar?
Você consegue encontrar uma resposta para isso? O que existe de comum entre nós e o todo, o eu sou? O que tem de comum? Excluindo aí a nossa carne, porque Deus não tem uma carne como nós, né? O que tem de comum? Quando você encontrar essa resposta, aí você vai descobrir como que você se conecta com esse todo. Não é uma igreja que te conecta com esse todo. Não é um líder espiritual. Não é uma doutrina, não é um dogma, não é um rito que te conecta com a origem de tudo. Aí você vai me dizer, mas a Bíblia fala que a gente tem que congregar. Tá bom, isso é um papo para uma outra história, que a gente pode falar depois. Mas eu quero que você pense, o que tem de comum entre você e aquilo que criou todas as coisas, que a gente não é capaz de nomear, a gente não é capaz de medir, a gente não pode nem imaginar como seja, né? Pensa, depois você me comenta aqui qual a resposta que você encontrou para essa pergunta. Depois eu volto para falar um pouquinho mais dessa minha jornada aí, de como eu cheguei aqui e qual é o propósito do meu trabalho. Um beijo e fique com Eu Sou.